Olá a todos! Continuaremos então a resolução do Enem, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, primeiro dia, 2010. Espero que vocês gostem. Aí a resolução aqui no final do ano, muito calor. Vamos lá, grande abraço. Vamos entrar no mundo incrível das ciências da natureza. Até já, grande abraço. Vamos curtir a resolução então. Até já. Bom, a gente vai ver aqui a prova azul, questão 53. Nessa questão, meus queridos, eu vou ler para vocês. O fósforo geralmente representado pelo íon fosfato, PO-3, 4. Esse menos 3 significa que ele ganhou 3 elétrons, então está 3 vezes mais negativo. 3 elétrons a mais negativo. É um ingrediente substituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares, dos fosfolipídios, das moléculas do DNA, que é a parte fosfato. O DNA ele é formado por um grupo fosfato, que a gente chama, um açúcar e uma base. Tá, turma? Então, esse aqui é um nucleotídeo. Nucleotídeo. O famoso nucleotídeo que vai formar o famoso DNA. Beleza? Bom, e o trifosfato de adenosina, que a gente viu numa outra aula, o ATP, importante também, principal forma de armazenamento de energia das células. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído das minas, cujas reservas estão acabando, estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para os sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares para os lixões diminui a disponibilidade do íon no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade do íon. Lembrando que íon é um elemento que tem carga elétrica. Vocês vão sempre lembrar, íon tem carga. Você tem dois tipos de íon. O íon positivo e um íon negativo. Lembrando só que o íon negativo é chamado de ânion. Ânion. O ânion é extremamente importante, como a gente vai ver, e os cátions, cátion e ânion, tá? Beleza. Minha caneta digital hoje não está tão boa, vou ter que trocar. Uma medida que amenizaria esse problema seria incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, os lixos biológicos, sim, né? Utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. B. Repor o estoque retirado das minas com íon sintético de fósforo para garantir o abastecimento da indústria de fertilizantes. Se é de minas, é natural, não é sintético. C. Aumentar a importação de íons fosfato dos países ricos. Uma hora vai acabar, está falando que no mundo está acabando, não importa se é em outro lugar, na Terra está diminuindo a disponibilidade desse íon. E D. Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento da mesma função para suprir as necessidades do uso desse íon. Nós não temos uma outra substância que supra esse elemento que está presente, por exemplo, nos ossos humanos, dos animais, nos vegetais, ovos, etc. Até no fósforo da sua casa tem esse elemento. Você já sentiu o cheiro de fósforo, né? E proibir por meio de lei federal o uso de fertilizantes com fósforo. Não temos como, pelos agricultores. Então a resposta correta é a letra A. De Amur, de Alemanha, Áustria. Então, meus queridos, de modo geral, o que a gente vai ter aqui, só mostrando para vocês que o esqueleto dos seres vivos, dos vertebrados, é feito de uma parte de colágeno e uma parte fosfórica. Tá bom? Grupamento fósforo, e ele vai estar ligado
com o oxigênio, né? Está sempre uma ligação entre os oxigênios em volta. Bom, então finalizamos a questão 53, bem simples, direta, né? Nextel, como eu brinco, questão direta. Agora a questão 54 da prova primeiro dia, Ciência da Natureza, prova azul. Vamos lá, questão 54. Continuando ainda a Ciência da Natureza e suas tecnologias. Júpiter, conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes. Essa listra aqui, ó, mostrada aqui. Deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada na seta. Você tem uma faixa que sumiu. Só relembrando para vocês que a atmosfera de qualquer planeta, pelo menos que a gente conhece hoje, o ar quente sobe, ou não é? O ar quente sobe e o ar frio desce. Beleza? Então essa é uma regra de ouro. Isso tem a ver com a densidade atmosférica, que é a massa pelo volume. Tudo bem? É sempre bom vocês relembrarem isso, que é massa sobre volume. Então é massa, uma certa massa, por um certo volume. Quando há uma mudança nessa densidade, você muda toda a composição atmosférica no local. Há uma mudança, o ar quente sobe e o ar frio desce. Tá? Há essa diferença de densidade que cria também os ventos. A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas de sua atmosfera. Uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, desaparece, ou seja, tem vento, né? Movimento quer dizer o quê? Um tipo de vento, né? O desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se com o movimento das diversas camadas de nuvem em sua atmosfera. Então, ó, constante movimento. Aqui é palavra-chave, uma frase-chave. E aí por diferença de densidade. A luz do Sol refletida nessas nuvens gera a imagem que é captada pelos telescópios, no espaço ou na Terra. O desaparecimento dessa faixa sul pode ser determinado por uma alteração na temperatura da superfície do planeta. Lá é gasoso, não tem uma superfície sólida. B, no formato da camada gasosa do planeta, não é isso que explica o movimento. C, o campo gravitacional gerado pelo planeta, não é isso que explica o vento. D, a composição química das nuvens. Por que muda a composição? Por causa da mudança de densidade. Densidade das nuvens que compõem o planeta. Resposta letra E. Então lembre-se que vento é uma diferença também de densidade do ar causada pelo aquecimento do Sol, em última análise. Essa variação, uma variação da densidade, tá? Variação da densidade que ocasiona também o vento, os ventos. Então aqui só uma foto colorida para vocês entenderem a região. A região é gigante, ela é maior que a Terra, 3 vezes maior que a Terra, tá? Para vocês terem uma ideia. Então é gigantesco o planeta. Então é uma questão simples, basta a gente só examinar a questão. Beleza? Vamos agora à questão 55. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pode observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar. E em especial aqui, ó, entre os quais se destacam: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões. Então, ó, há o corte da cana, a cana é levada por caminhões e é levada lá para a usina, né? Aqui algumas fotos do Wikimedia que eu consegui. Primeiro carro a álcool, Ford T, depois um ônibus da Scania etanol. Aqui o Ernesto Stumpf, conhecido como o pai do motor a álcool. Não sei se vocês sabem, ele é brasileiro, tá? Nasceu no Brasil e é considerado o pai do motor a álcool. Bom, e o motor Flex. E aqui é o orgulho brasileiro, a Petrobras, empresa de capital misto, comandada pelo governo brasileiro e excelente, né? Um orgulho nacional, sem dúvida nenhuma. E é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem
para as moendas, onde a cana vai ser moída, extraída. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Passado por um eletroímã, separação magnética. Então ficamos entre B e C. Primeira, então, separação o quê? Magnética. 2. Após esmagar a cana, o que a gente, quando esmaga a cana, a gente está querendo o quê? Extrair a cana, extração. A gente já sabe que é a letra C, que é uma extração. A gente está extraindo a cana. Extração. Uma extração. Não é? Uma extração. No 3, o caldo, mas veja só, que gera um vapor e energia. Aí é outro processo. Então, ó, após se esmagar a cana, vírgula, já esmagou a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor. Aí é outra coisa. Mas primeiro foi esmagado, então extração. 3, não é combustão. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento, transforma-se em açúcar. Então é isso que a gente tem que lembrar sempre, que a gente tem que sempre lembrar desse detalhe, que o caldo primário resultante do esmagamento, que é a extração, foi feita a extração, é passado por filtros. Então ocorre o quê? Uma filtração. Então letra C. Respondida então a questão. Grande abraço para vocês. Até as próximas aulas. Grande abraço!